Ó, o senhor não tem vasilha, vou simplificar. O senhor não tem vasilha, o senhor não tem como tirar. E cadê essa água aí? Que é água da vida. Versículo 12. Por acaso, eu vou traduzir o texto. O senhor é maior do que Jacó? O nosso pai, Jacó, ela se considerava descendente de Abraão. Ela considerava que ela fazia parte do povo, ainda que o judeu não era, mas ela estava em Samaria e com uma vida atolada de segredo que ninguém sabia. Ela pensa que ninguém sabia. Tu é maior do que nosso pai Jacó, que bebeu desse poço, seus filhos, teu seu gado. E Jesus respondeu, irmão, preste atenção, nunca pergunta, nunca Jesus responde. E Jesus respondeu e disse: qualquer gado, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Gado, Jacó, José, qualquer um que beber dessa água vai ter sede. Não importa quem beber. Quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber dessa água continua tendo sede. Quem bebe desta água do poço não sacia, não resolve os problemas. Quem bebe dessa água do poço não resolve o problema do casamento. Quem bebe dessa água do poço não resolve o problema da eternidade. Quem bebe essa água do poço não resolve o problema da vida e nem da morte. Quem continua bebendo dessa água que tira com a vasilha, que enche o cântaro, quem só ouve essa palavra continua com os mesmos problemas que tem. Continua sendo derrotado diante das necessidades que a vida apresenta, diante das dificuldades que a vida apresenta. Quem só bebe essa água continua com os mesmos problemas de relacionamento, continua vivendo a mesma vida sem perdão e sem perdoar, continua essa mesma vida de amargura, de repetição. Busca água, tira água, enche cântaro, volta para casa, busca água de novo. Parece o quê? Vai para casa, sente problema, vem para a igreja, continua vivendo. Como é que você está? Vou vivendo, bem jeito, a vida não muda, a prova é a mesma, a história é a mesma, a repercussão é a mesma. Você conversa com a pessoa daqui a 10 anos, ela está repetindo os mesmos problemas. Ainda que a vida dela mudou, ela continua citando as mesmas dificuldades. Não há um amadurecimento de fé. Continua sendo menino, agindo como menino, como criança na fé. Continua com os mesmos problemas. Problema de mãe com filho, de filho com mãe, de filha com mãe, de mãe com filha. Não resolve nunca, irmão. De problema com marido, marido com esposa. Não resolve nunca. Problemas pessoais de relacionamentos, no trabalho, em todos os lugares que vai, não resolve nunca. Uma das características do cristão convertido é que ele resolve os problemas. Ele não aceita protelar com os problemas. Ele não quer essa vida de escravidão. Essa mulher, ela é escrava do poço. Ela é uma escrava do poço. E ela tem que ir no poço porque a vida dela impôs para ela uma condição de escravidão. Você vai para o poço porque a tua vida é essa. Escrava do poço, escravo do pecado. Aquele que é escravo do pecado não é livre. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Qualquer que bebe dessa água continua vivendo a mesma vida, continua vivendo as mesmas decepções, continua vivendo as mesmas necessidades, continua
com problema da eternidade, com problema pessoal, com problema de relacionamento, sem resolver. Mas se você beber da água que eu te der, esses problemas não só resolverá o seu problema, mas vai resolver o problema de todos que chegar aonde você estiver. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que vai jorrar, vai matar a sua sede e matar a sede de todo aquele que participar desta água, que beber dessa água, que lavar nessa água, que banhar nessa água. Aleluia, Jesus. Deixa eu abrir um parênteses. Quando Jesus foi morto na cruz e o furou, saiu sangue e água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não é a mesma água que eles estão falando. Ela sabe, ela entendeu, mas ela continua fingindo que não entendeu. A vida daqueles que têm segredos, e quando você toca no segredo dele, eles tentam desconversar para que não venha à tona ou que eles denunciem. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Senhor, eu quero beber dessa água aí para que mate a minha sede. Eu não quero mais ter que sair da minha casa. Nas entrelinhas, ela está dizendo: eu não consigo mais viver da forma que eu tenho vivido, porque eu não consigo saciar os meus desejos, que eu tenho que mantê-los todos em segredos. Vai ficar claro. 16. E disse Jesus: eles estão falando de poço, irmão. Estão falando de água. E quando Jesus disse: vai e chama teu marido e vem cá. Não tem lógica. Quando ela ouve assim: nós estamos falando de água, de poço, água para beber, água para cá, e Jesus para do nada, diz assim: vai lá e chama seu marido e vem aqui, os dois. Quando ela ouve isso, ela foi extremamente impactada, e lá dentro uma voz interior foi-lhe todas as faces do seu intelecto, consciente, subconsciente, inconsciente, e num lapso ela disse: ele sabe. Ele sabe. Como ele sabe? Como ele descobriu? Quem é ele? Porque ele sabe. Ele sabe do meu segredo. Por que do nada ele diz: vai lá e chama seu marido? Ela tem uma reação, irmão, que ela podia fingir, mentir, mas diante de Cristo, diante de Deus, nenhum homem pode mentir. Todos os teus segredos são só segredos para você. Deus sabe de tudo. Ninguém pode esconder de Deus nada. Todos os teus segredos, meus segredos, a Bíblia diz que eles estão nus, e todas as coisas estão nuas, despidas e reveladas diante de Deus.
o próprio Deus encarnado na frente daquela mulher. Ele havia falado quem era ela, o que estava acontecendo com ela e o dom que tinha nela, que ela não sabia, as suas dificuldades. E agora ele mexeu no âmago. Ele mexeu no ponto que dói. Jesus estava dizendo para ela assim: eu sei das suas prostituições. Eu sei das coisas que você faz na internet escondido. Eu sei as coisas abomináveis que você faz quando ninguém está perto. Eu sei dos segredos que você mantém com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu sei da vida dupla que você leva. Eu sei. Eu sei daquilo que sonda o seu coração e que está de fato em seu coração. Eu sei da dureza que está aí dentro desse coração e a frieza que é a sua alma. Eu sei as trevas que você tem vivido todos esses anos. Eu sei dessa insaciabilidade que há dentro de você. E quando você pensa que está conseguindo se controlar, o pecado jaz à porta e você não domina e você cede. Eu sei. Mas para resolver isso, você vai lá e chama seu marido. E a mulher respondeu e disse: dom que há dentro de você, e esse dom é de Deus. E você, se você, presta atenção, irmão. Jesus respondeu, vou bater no texto, e disse: se tu conheceras, versículo 10, o dom de Deus, e quem é que te diz? Primeiro, se você soubesse quem é que te diz primeiro, quem diz é Jesus, que é o próprio Deus. E se você conhece esse dom que eu, Deus, te dei, e ele está aí dentro, você não dizia: dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Aquela água que está no poço, que ela vem tirar todo dia e enche canto, esvazia canto, mais tarde ela volta para buscar de novo. Jesus está falando: o que eu tenho para te dar é outra coisa, é outra água. O que eu tenho para te dar é algo, irmão, presta atenção, se você compreender isso hoje, sua vida vai mudar. Se você compreender o que eu estou tentando aqui te fazer entender nas entrelinhas dentro do texto, você nunca mais será o mesmo. Aleluia, Jesus. Você nunca mais vai ser o mesmo crente. Nunca mais vai ser a mesma pessoa que só chega aqui para ouvir uma mensagem. Você nunca mais vai ser uma pessoa que vai chegar aqui e na hora do culto vai ficar voando no culto. Você nunca mais vai ser uma pessoa introspectiva para dentro de você. Você vai nascer de novo. Pode dar glória, irmão. Não precisa ficar aí. Pode. Aleluia, Jesus. Eu entendo que é difícil. Vocês estão querendo entender o que eu quero passar. Se você entender o dom de Deus que é em ti, e o que te diz: dá-me de beber, então você precisa saber quem te deu o dom e quem é que está falando com você. Primeiro você precisa saber quem é Deus e quem é Jesus. Quando você souber quem é Deus, o Pai, e você souber quem é Jesus, o Filho de Deus, o Pai no Filho, e os dois estão aqui e agora, Aleluia. te pedindo. Se você entender quem é que está usando o pastor Antônio para Glória a pegar Deus. esta palavra, você não
ficaria dizendo: dá-me de beber. Porque ele está tentando te dar uma água viva, que não é água. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Essa narrativa vai mudar. Ela fala assim: o senhor não tem como tirar a água. Ela não compreendeu. Retifico, ela compreendeu e fingiu que não compreendeu. Na frente vocês vão ver que ela compreendeu. Você nunca mais vai ver o texto da mulher samaritana do mesmo jeito que você viu a vida inteira. O poço é fundo. Onde, pois, cadê a água viva? Onde está a água viva? Acho que em João 6, Jesus diz que as palavras que eu te disse são espírito e vida. E quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem que edifica a casa sobre a rocha. E quando vier os vendavais da vida, as tempestades, as relações, as coisas que mata quase todo mundo, mas você que ouve minhas palavras e as pratica, porque elas não são só palavras, elas são o espírito que dá vida, que desperta o intelecto. Elas são palavras que são espírito e vida junto. Ela vai despertar em você o homem morto que você é. A água saiu fora, a verdade dela estava lá. Como ele sabe, eu vou expor meu segredo. Eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem. Agora você conseguiu dizer a verdade. Não tenho marido. Porque estes 5, presta atenção, irmão. Como é que uma mulher que tem 5 ex-maridos, uma história com 5, vai dizer que não tem marido? E Jesus desnudou ela, não suas vestes, mas sua alma, sua realidade. Jesus expôs diante dela os seus segredos. Porque tiveste 5. E o que agora você tem não é seu marido. E isto disseste com verdade. Note. Vai mudar de novo. Versículo 19. Quando Jesus expõe a sua realidade, e ela sabe agora que ele não está falando de água, está falando da vida, de pecado que ela vivia. Ela vivia no pecado da promiscuidade sexual. Então ela sempre bebia da água do pecado. E ir na fonte buscar água e voltar para casa era uma forma de alimentar aquilo. Jesus usou a fonte, usou a água para mostrar para ela que ela saía de um homem, ia para outro homem, ia para outro homem, mas nunca saciava a sua vida. Mas estava sempre voltando a pecar. Aquele que é escravo do pecado nunca será livre enquanto não for lavado pelo
pelo sangue do Cordeiro. Enquanto não for limpo por autor da vida, aquele que tem água da vida para dar. Jesus disse: eu tive fome, eu tive sede e eu tive preso. Como que pode o pão da vida passar fome? Como que pode o autor da vida, a água da vida, ter sede? Como que pode o que veio libertar os cativos estar preso? Aí o texto esclareceu nesse texto aqui da mulher samaritana. Toda vez que alguém está preso, sem saber do dom de Deus que há nele, Jesus está preso nele. Toda vez que uma pessoa está insaciável no pecado, e Jesus, que faz parte da essência dele, Jesus fica preso nele, passa fome nele, passa sede nele. É por isso que Jesus disse: o Espírito do Senhor desceu sobre mim, para dar vista aos cegos, para libertar, irmão, os cativos, para desatar a corrente, quebrar a corrente que nos prende, para nos levar a uma liberdade em Cristo. E que o que tem nos prendido é uma religiosidade. Disse a mulher, versículo 19: vejo que o Senhor é um profeta. Tornou mudar o assunto.